E aí, gente, vocês viram que teve a eleição, né, para presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. Os vencedores, Hugo Motta na Câmara e o Davi Alcolumbre no Senado, tiveram apoio do governo. E o que a gente viu em geral foi que quem defende o governo, as pessoas de esquerda, não amam nenhum desses dois, mas em geral aceitaram e não teve grande revolta. O que eu achei interessante foi olhar o lado contrário. Por quê? Porque na direita, sim. A direita, representada pelo Bolsonaro, os filhos dele e pessoas muito influentes, como o deputado Nicolas Ferreira, eles acabaram também apoiando esses dois que venceram, né? Hugo Motta e o Alcolumbre. Só que no caso da direita, a reação foi muito diferente. Eu tenho visto muita gente bastante revoltada com esse apoio, né? E querendo que o Bolsonaro tivesse apoiado alguém como Marcel Van Hatten nos deputados ou o senador astronauta Marcos Pontes, né? Não aceitaram essa, digamos, capitulação, essa rendição do Bolsonaro ao chamado centrão da política brasileira, né? E estão bastante revoltados. Bom, a primeira coisa que dá para tratar aqui é o seguinte: embora o governo tenha apoiado esses dois, a situação do governo junto ao Congresso não é muito boa e não deve melhorar muito, né? Vai seguir mais ou menos a mesma lógica que seguia com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco. Qual era essa lógica? É o Congresso com uma faca no pescoço do governo o tempo inteiro. Por quê? Porque o governo hoje tem muito pouco poder, muito pouca ficha de negociação junto ao Congresso. O Congresso hoje em dia domina as emendas parlamentares, primeiro pelo volume delas. Em 2024, o valor aprovado para as emendas era 53 bilhões de reais. Segundo, pelo fato de que grande parte delas são emendas impositivas, que o governo não tem nem a escolha de se ele vai ou não vai liberar para os deputados. Os deputados e os senadores podem gastar recursos já vultosos. Só de emendas individuais é quase 40 milhões de reais por ano para cada deputado. Então, eles têm muito dinheiro nas mãos. O governo tem um pouco a oferecer ainda. Tem as emendas não impositivas, você tem cargos como ministérios, mas tudo isso perdeu muito valor relativamente, né? E além disso, é um congresso de direita. É um congresso que está muito mais à direita do governo. Eu diria que o congresso é de centro-direita, tá? E o governo é mais de esquerda, né? Alguns diriam centro-esquerda, enfim, mas tá no campo oposto. Tem uma distância ideológica grande. E hoje em dia, para um deputado de direita, pensa um deputado de direita fora do Nordeste, no São Paulo, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, para um deputado desses, de um partido de direita, se aliar ao governo Lula e dar os votos para ele sempre que precisa, esse deputado está correndo um risco sério de cometer um suicídio político, de não ser mais eleito. Porque hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas estão muito mais em cima também, né? Não é em cima de tudo, mas tem muito tema, especialmente quando o tema é mais polêmico, as pessoas querem saber em quem que meu deputado votou, em que lado meu deputado votou. Então, o governo, mesmo com as ferramentas que ele tem para comprar apoio, hoje em dia comprar apoio não garante mais tanto, tá? Não existe mais aquela coisa que tinha antes de, vou dar uns ministérios para esse partido, ele vai votar comigo em tudo ou quase tudo. Hoje em dia não, né? Muito mais difícil conseguir os votos. Então, a vida do governo não vai ser fácil. É um congresso de direita, e esses dois, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, se a gente fosse colocá-los no espectro também, é centro-direita, não tem a menor dúvida, né? Então, por que uma revolta tão grande da direita bolsonarista brasileira, né? Mesmo indo contra o Bolsonaro. E até eu tô sentindo que o Bolsonaro, nos últimos meses, ele tem, minha sensação, posso estar enganado, tem muita gente pensando duas vezes e dizendo, poxa, eu confiei no Bolsonaro lá atrás, mas agora já não confio muito e não aceito de jeito nenhum. Achei o Bolsonaro um fraco, um covarde, por estar defendendo esses parlamentares aí do chamado centrão, né? Ou seja, sem sombra de dúvidas, o Bolsonaro e o próprio Nicolas um pouco também pagam um preço de popularidade por conta disso, né? Se ele quisesse surfar no apoio popular da base dele, ele poderia ter ficado contra e apoiado outros. Agora, eu pergunto, e eu já digo que eu sou do contra nessa questão, teria algum sentido eles fazerem isso, né? Eu defendo a posição mais impopular nessa.
e independente da minha crença política, da minha ideologia, você ficar repetindo um discurso radical num contexto em que esse discurso não vai trazer a vitória que você quer e não vai te entregar nada, não faz sentido. Você tem que ir e defender aquilo que vai permitir você a fazer mais mudança que você quer ver na sociedade, né? Levar adiante as suas propostas. Negociar faz parte da política. O Congresso não é um Congresso de direita bolsonarista. Direita bolsonarista é uma parte dele, mas ela não consegue implementar as coisas dela sozinha. Ah, que injustiça, ela não domina o Congresso inteiro, porque o povo não votou. Porque o povo votou em muita gente que não pensa que nem o pessoal do Bolsonaro. Então, se eles querem ter a mudança deles, eles precisam estar minimamente juntos de quem tem o poder de efetivar essa mudança. E olha, fizeram isso e conseguiram. Veja no Senado, onde apoiaram Davi Alcolumbre. O Flávio Bolsonaro vai ganhar a presidência da Comissão de Segurança Pública, uma pauta que importa muito para ele. A Damares vai conseguir a Comissão dos Direitos Humanos. Veja, eu não concordo com o Flávio e com a Damares nesses temas. Eu acho que eles erram profundamente em diversas coisas. Mas do ponto de vista do que eles acreditam e da pauta deles, fez todo sentido. Seria melhor defender o astronauta, não conseguir ganhar e ficar sem nada? Ah, daí que seria legal, né? Daí que seria... Qual o sentido? Qual o sentido de fazer isso? A política não serve justamente para a gente conseguir implementar mudanças? Na Câmara dos Deputados, o Hugo Mota prometeu que ele vai, pelo menos, trazer à luz do dia a proposta de anistia, provavelmente para ser votada. Não sei se ela ganha, imagino até que não. Mas foi isso que o Bolsonaro conseguiu junto a ele. Ou teve mais chance de conseguir. Imagina ser contra ele, não eleger o Marcel Van Hatten e ficar sem nada, sem chance nenhuma, sem projeto nenhum. Seria positivo por quê? A gente não critica o Centrão, e eu já não gosto do nome Centrão, tá? Porque eu acho que o nome Centrão, ele traz junto uma condenação ética, que eu tenho certeza absoluta que não pode ser generalizada. Assim como você vai ter gente honesta ou desonesta na esquerda, na direita, no centro também. Só porque eles não são tão movidos por uma ideologia radical, não significa que são, então, desonestos. Ah, mas eles têm interesses políticos, né? Claro, assim como todos os políticos de todo o espectro têm. Quando o Marcel Van Hatten vai contra o Hugo Mota, sabendo que vai perder, mas surfando uma popularidade, bom, ele tem interesse, ele quer ficar mais popular, ele quer se tornar mais influente, por isso que ele se candidatou ali. Também, né? Ele sabia que ele não ia ganhar. Ele fez por interesse político dele. Quando um político pleiteia mais emendas para levar para o seu estado, fazer mais obras na sua região, porque ele quer ganhar votos, seu interesse. Tudo bem, mas é assim que a política funciona. A política não exige, a política democrática, ela não exige que você abra mão dos seus interesses e vire um santo. Pelo contrário, ela tenta criar uma convergência entre, tá bom, você tem o seu interesse do voto, então você tem que entregar coisas para a população, por exemplo. E faz parte, uma coisa vai junto da outra. Qual o problema? O primeiro problema é quando isso fere a lei. Daí sim, políticos que quebram a lei, que são corruptos, daí é uma questão de Ministério Público e Justiça em cima. Sou a favor da Lava Jato, inclusive, aí é cadeia. Outros que não ferem a lei, mas que pensam apenas nesse seu interesse, ou da popularidade, ou dos recursos, ou do seu partido, né? Mas não pensam numa ideia mais ampla de Brasil. Esses também acho ruim, também acho que ficam muito aquém do que a política deveria ser, né? Mas esses a gente tem que vencer no voto, porque tem muita gente que aparentemente diz, não, enquanto ele estiver contemplando a minha região, ou a minha categoria, ou a minha classe profissional com as pautas que a gente traz, eu vou continuar votando nele e elegendo ele. Muita gente pensa assim. O que eu posso fazer? E elegem. Então você tem diversas pessoas que a gente pode chamar, diversos deputados que a gente pode chamar de mais fisiologistas, que não defendem uma ideia mais ampla de bem comum para o Brasil, ou que não defendem, também não tem uma ideologia muito clara, defendem mais recursos lá para os seus grupos de interesse, né? Ou para o seu próprio partido. Bom, foram eleitos, estão seguindo a lei, vamos vencê-los, aí sim, nas urnas. Mas uma vez que eles já ganharam nas urnas, e já estão lá no Congresso, suponha que eu sou um deputado, vejo que o Congresso tem um monte de gente que eu considero que, do ponto de vista ético,
estão dentro da lei, mas não são o que eu gostaria e do ponto de vista ideológico estão contra mim, ou não se alinham perfeitamente a mim. Mas estão lá, foram eleitos. O que eu vou fazer? Bater o pé no chão para ficar ganhando aplausos da minha base, mas não trazer a mudança pela qual eu fui eleito? Não. Eu sinceramente não vejo o sentido disso. Você vai ter que trabalhar, deputado, com os outros que foram eleitos. E veja, isso não quer dizer, então eu sou contra que eles lancem candidaturas alternativas. Não, acho ótimo ter as candidaturas alternativas do Marcel, do astronauta, tem que ter. Tem que ter sempre alguma oposição, ainda que para marcar presença, perfeito. Não estou criticando isso, tá? O que eu estou criticando é essa visão de que quem não aderiu às candidaturas alternativas fez mal, é um vendido, é antiético. Não. Para fazer política numa democracia, democracia significa, vai ter interesses diversos. Todo mundo vai estar contemplado, vai ter sua chance de ser representado. Para fazer política na democracia, é preciso negociar. Negociar dentro da lei. Negociar em cima de propostas. Mas é preciso negociar. E acho tolo de parte da direita quando condena o Bolsonaro por isso. Joel, tudo bem, uma diferença tem. Eu nunca tive um discurso radical de que eu quero acabar com tudo, derrubar todo mundo, e daí na hora H eu cedo e negocio e faço igual aos outros políticos. Não, eu entendo o sentido da política, eu quero melhorar a política, qualificar, tirar as excrescências ilegais e melhorar a qualidade. Mas não quero, nunca fui adepto do discurso de sair chutando tudo, quebrando tudo, não. Já o Bolsonaro, sim, ele tem esse discurso. Mas veja, mesmo quem tem o discurso mais radical, tem que ter um pé na realidade também. Né? Mesmo com o radicalismo dele, ele tem que reconhecer, tá bom, eu tenho minhas agendas e minha pauta radical. Eu vou impor ela agora? Não. Eu gostaria de mirar no 100. Só que se eu atirar para acertar no 100, eu vou ter 0, ou eu vou ter 10. Se eu deixar de mirar no 100, no meu radicalismo, e mirar um pouco mais baixo, bom, daí eu vou ter 40, 50. Por que não? Enfim, eu acho que o Brasil passa por um processo. Eu acho que a gente tem um debate público hoje muito mais democrático, no real sentido. As pessoas participam mais, graças às redes sociais. Tá? Dado isso, a gente está participando mais, então a gente sente o gostinho da coisa, a gente quer, então vê a mudança. E esse desejo traz consigo também o radicalismo e traz os conflitos. Né? E as pessoas formam grupos e odeiam uns aos outros. Isso leva a uma certa situações muito difíceis e às vezes a escolhas ruins. A sociedade erra também. Longe de mim achar que o povo sempre acerta, erra mesmo. Né? Mas eu acho que também é um processo de aprendizado, sabe? Eu acho que em meio aos erros, os trancos e barrancos, a gente vai aprendendo. E um aprendizado tem que ser esse. Por mais que a gente queira ver mudanças profundas na sociedade e na política, essas mudanças elas ocorrem de maneira mais real e mais sustentável quando são feitas de maneira política, né? Negociada, incremental, fazendo aquilo que é possível fazer. O radicalismo também tem a sua hora. Por exemplo, na hora do voto. Ou se a pessoa realmente tem o poder e se a sociedade votou por aquilo, ela vê, opa, na verdade eu tenho como fazer o Congresso com a minha ideologia. Então é hora de agir. Né? Não é que o ceder seja um fim em si mesmo, né? Negociar e ceder um pouco seja um fim em si mesmo. Não, você vai fazer o que você acredita. Mas para fazer mais do que você acredita, muitas vezes você vai ter que negociar, você vai ter que ceder em parte. Isso faz parte do jogo, isso não é ruim. Por quê? Porque democracia é reconhecer que tem outros interesses. E que não é porque você se julga o melhor, que então você tem que ter o direito de destruir todo mundo, destruir o resto, sair atirando e só a sua vontade prevalecer. Não, o outro está ali. O outro é tão legítimo quanto você. Então vocês vão ter que chegar a um acordo. E fazer um acordo não tem nada de desabonador. Assim como bater o pé no chão, se negar a fazer acordos, é tão interesseiro e tão movido pelo egoísmo quanto a disposição de fazer o acordo. A diferença é que é movido por um egoísmo que muitas vezes não traz resultado nenhum.